Dia 19, fazendo devocional, uma vida com propósitos com vocês, e o tema de hoje é cultivando a comunidade. O versículo base está em Atos 2:42, que diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunidade, ao partir o pão e à oração. E aqui em outra tradução que o autor trouxe no devocional está escrito que eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da adoração. Então, comunidade exige um comprometimento. Nós precisamos do poder e do favor de Deus e também nós precisamos dos nossos esforços para gerar uma comunidade cristã de amor. Aqui o autor traz 5 ideias sobre a vida em comunidade. Eu vou falar elas para vocês. A primeira é: a vida em comunidade exige sinceridade. O que isso quer dizer, né? Que a gente consiga contar com pessoas, que a gente possa abrir o nosso coração. Pessoas que nos amam o suficiente para nos dizer as verdades que a gente precisa escutar, mesmo que seja difícil. Porque a verdadeira comunhão se baseia na franqueza, né? E eu quero ler sobre a franqueza para vocês. A franqueza não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer, sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo para se fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Então, Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que a gente dedica à família. E aqui continua com outra frase: nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem a sua mãe e com as jovens como se fossem suas irmãs. Então, algo que a gente tem que cuidar é que as palavras impensadas geram feridas permanentes. Ponto 2. A vida em comunidade exige humildade. O orgulho, ele ergue muros entre as pessoas e a humildade constrói pontes. A Bíblia nos orienta a ser humildes em 1 Pedro 5,5, que diz: da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade do presbitério. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, a humildade, gente, ela não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Você não precisa se reduzir, você precisa pensar menos em você, mas não pensar mal de você ou se reduzir, enfim, reduzir pensamentos, reduzir valores, não precisa. A humildade é pensar mais nos outros. Ponto 3. A vida em comunidade existe cortesia. E nós somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com as pessoas que nos irritam. E algo aqui muito legal é que o autor traz sobre essas pessoas que nos irritam, né? Porque elas nos desafiam. E olha o que ele fala: Deus colocou essas pessoas em nosso meio tanto para benefício delas quanto para o nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? E são essas pessoas que nos desafiam, gente. A gente tem que pensar nisso, porque é fácil amar quem a gente gosta, é fácil amar quem nos ama, é fácil amar quem trata a gente bem. E a verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamentos irritantes. Mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é o nosso relacionamento com Deus. Nós somos uma família. E o autor traz que o elemento fundamental para a gente conseguir ser cortês é conhecer a origem das pessoas, descobrir o histórico delas. Quando a gente souber as experiências que elas viveram, a gente vai ser mais compreensivo com essas pessoas. Ponto 4. A vida em comunidade exige sigilo. As pessoas, elas poderão se abrir e elas irão se abrir quando elas sentirem que estão num ambiente que existe acolhimento amável e sigiloso. Elas poderão compartilhar as mágoas, os ressentimentos, as necessidades, os erros. E, gente, o sigilo não é você concordar com aquilo que foi compartilhado, porque você tem que ser sincero ao ponto de conversar com a pessoa, mesmo que isso vá machucar. Mas
Ter sigilo é não levar adiante aquilo que foi compartilhado só para você ou para um grupo, o grupo da comunidade, né? É nossa obrigação guardar o coração daqueles que estão compartilhando algo com nós. Tema 5. A vida em comunidade exige constância. É preciso passar tempo com as pessoas para estabelecer relacionamentos íntimos. É por isso que hoje se vê muita comunhão superficial nas igrejas, porque não passa um tempo. E o autor ainda traz que quando passa um tempo às vezes escutando uma só pessoa no grupo. E ele traz aqui que é sobre se reunir mesmo quando não tiver vontade. Porque isso é a verdadeira comunhão, se reunir porque você sabe que é importante. Mesmo que a sua vontade seja lá, ó, nula, -0. E agora o nosso quadrinho do dia 19, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: comunidade exige comprometimento. Versículo para memorizar. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu a sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. 1 João 3,16. E a pergunta é: como eu poderia hoje ajudar o meu grupo e a minha igreja a desenvolver características de uma comunidade verdadeira? E é isso, gente. O nosso dia 19 é este e a gente se vê amanhã no dia 20.